começa a publicar os livros infantis dela. Ela já tinha escrito em Washington em inglês para o filho Paulo um livro infantil chamado Mistério do Coelho Pensante, e ela vai traduzir e publicar esse livro. E depois ela publicaria também A Mulher que Matou os Peixes, que ela fala que se baseou nela mesma, porque ela matou 2 peixinhos aí que os filhos tinham também. E nessa época também ela começa a ser cronista do JB. Bacana, gente. Felizmente a gente não tem mais o Jornal do Brasil impresso. Eu lembro quando eu estava na faculdade, foram os últimos suspiros aí. Logo que eu entrei na faculdade, teve até um evento por causa do fim do Jornal do Brasil, que era um jornal com uma história imensa e cheia de pessoas incríveis que trabalharam lá. E foi muito triste para o jornalismo o fim do Jornal do Brasil, que agora existe só na web. Então, dá até uma coisa assim nostálgica de imaginar Clarice num jornal. Para mim, que sou jornalista, eu não consigo imaginar escritores tão bons como colunistas, sabe? É surreal. Eu fico imaginando você abrir o jornal e ter ali uma coluna de Clarice Lispector. Clarice temia não estar à altura da tarefa e confessou várias vezes ao longo dos 6 anos e meio de colaboração com o JB que se sentia um pouco intimidada pelo gênero. E além de ser neófita no assunto, também eu sou em matéria de escrever para ganhar dinheiro. Já trabalhei na imprensa como profissional sem assinar. Assinado, porém, ficou automaticamente mais pessoal e sinto-me um pouco como se estivesse vendendo minha alma. Falei nisso com um amigo que me respondeu, mas escrever é um pouco vender a alma. É verdade. Mesmo quando não é por dinheiro, a gente se expõe muito. Embora uma amiga médica tenha discordado, argumentou que na sua profissão dá sua alma toda e, no entanto, cobra dinheiro porque também precisa viver. Vendo, pois, para você com o maior prazer uma certa parte de minha alma, a parte da conversa de sábado. Aí ela também vai falar de como isso aproximou ela das pessoas, Mas ser cronista tem um mistério que não entendo, é que os cronistas, pelo menos os do Rio, são muito amados. E escrever a espécie de crônica aos sábados tem me trazido mais amor ainda. Sinto-me tão perto de quem me lê. Então a Clarice vai gostar desse contato, apesar de não gostar tanto da fama, né? E o Benjamin vai explicar que as colunas do JB que vão trazer para Clarice a classe média. As pessoas vão passar a conhecer mais a Clarice por causa dessas colunas. E em 68 ela também vai passar a fazer entrevistas para a revista Manchete. Ela vai entrevistar vários amigos dela, pessoas que ela gostava, como Veríssimo. O nome da coluna, Diálogos Possíveis com Clarice. Deve ter sido fantástico isso, gente. Eu quero achar essas entrevistas para ler. Eu me expus nessas entrevistas e consegui assim captar a confiança de meus entrevistados a ponto de eles próprios se exporem. As entrevistas são interessantes porque revelam o inesperado das personalidades entrevistadas. Há muita conversa e não as clássicas perguntas e respostas. Aqui a Clarice falando, né, desse trabalho dela com essas entrevistas. Aí o autor vai entrar um pouco, falar mais da ditadura, vai explicar um pouco o governo do Castelo Branco e vai falar que nesse período, como começaram a atacar muitos estudantes, a reprimir muitos estudantes, a Clarice vai se colocar do lado dos estudantes, vai chegar a escrever ao Ministério da Educação uma carta de repúdio a algumas situações. Ela vai estar lá na passeata dos 100 mil e vai sair na capa do jornal, ela na passeata dos 100 mil. Aí o autor vai explicar um pouco do governo do Costa Silva, vai explicar quando a repressão começou a aumentar, o AI-5 em 68. E é claro que a Clarice vai ter vários amigos presos, como o Paulo Francis, o Ferreira Goulart. Então, é claro que a ditadura vai ser muito penosa para ela também, apesar dela não ter ido para o exílio nesse período. E vai falar um pouco da vida pessoal da Clarice. O Benjamin vai falar que ela era muito complicada. O Benjamin vai falar que era muito complicado ser amiga de Clarice, porque ela era muito triste, tinha insônia, ligava para os amigos de madrugada para falar que estava angustiada e não sabia escrever e não sabia o que fazer. Então ela consumia muitos amigos muito próximos. E o livro que ela escreve em 1968 é Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres.
fala que vai vir uma Clarice completamente diferente nesse livro, fala que é um livro fácil de entender, diferente dos outros, que vai trazer uma história de amor, uma personagem querendo aprender a amar e um professor, um amante e professor muito assim, se achando, sabichão, sabe? Falou que as pessoas não entendem muito bem esse personagem e o jeito da personagem de acatar tudo que ele fala. Então, se ela falou ele diz que nesse livro ela vai falar de como duas pessoas podem se unir, uma visão mais humana e menos mística das coisas nesse livro. Tanto que ela vai dizer a frase "eu me humanizei" falando desse livro, até o título do capítulo que fala sobre esse livro. Assim, se uma aprendizagem carece da titânica monumentalidade que os leitores de A Maçã no Escuro e A Paixão segundo GH passaram a associar a Clarice Lispector, sua linguagem acessível e sua história de amor aparentemente banal mascaram uma batalha tão feroz quanto qualquer outra que Clarice tenha empreendido. Ele registra, de modo bastante literal, uma luta entre a vida e a morte, entre a lucidez e a loucura, dando uma rígida e ambígua resposta à questão levantada por GH. Voltando a falar um pouco da vida da Clarice, o autor vai colocar de novo a dificuldade dela se relacionar com as pessoas, o problema com o filho mais velho, que agora já com 21 anos tá impossível, vai chegar um momento que ela vai precisar internar ele num sanatório. E isso magoa muito a Clarice, porque ela não sabe muito bem lidar com essa situação tão difícil que é ter um filho com esquizofrenia. Aí ele vai contar também um pouco que as empregadas que trabalharam para Clarice diretamente na casa dela acabaram muitas vezes entrando para a família mesmo, porque ela era muito sozinha, então ela precisava de alguém sempre com ela. Vai contar de uma enfermeira que trabalhou para ela até o final da vida, que era muito parceira dela. E vai contar também da amizade dela com a Olga, que era judia também e tinha sido freira e era uma pessoa muito, muito boa e que fez uma amizade muito importante para ela, porque ela chegou a virar editora da Clarice. Assim, a Clarice não gostava muito que ninguém mexesse nos textos dela. Ela no máximo tinha alguém para datilografar para ela quando ela ficou com a mão queimada. Então, a Olga, quando a Clarice se vê muito confusa, sem saber muito bem como separar os livros, ela fala que a Clarice deixava papéis espalhados pela casa inteira. E a Clarice às vezes escrevia o manuscrito com comentários dela, tipo, eu fui ali fumar e voltei agora, coisas que não entram no livro. Então a Olga ajudou a Clarice a limpar esses textos para fazer alguns dos seus últimos livros. Se eu não me engano, o último foi editado postumamente, A Bela e a Fera foi editado pela Olga, assim, né, montado pela Olga, o de contos. Então essa amiga foi muito importante, mas ela também se sentia muito sugada pela Clarice, porque a Clarice ligava para ela de madrugada. Ela conta de uma viagem que ela estava em Salvador e a Clarice ligou desesperada: volta porque eu preciso de você, eu não tô aguentando. E quando a Olga volta, a Clarice tá lá de boa: já passou, você me leva muito a sério. Então era complicado ser melhor amiga de Clarice Lispector. E um desses livros que a Olga vai ajudar é o A Legião Estrangeira, que foi publicado em 71. E esse livro, ele, na verdade, reunia coisas que já tinham sido publicadas em outros lugares e só 3 contos mesmo que eram inéditos. E o último livro que o autor vai falar nesse capítulo 36, que foi o último, é desse livro Água Viva, que quando ela começou a escrever tinha outro nome. Ela começou a escrever com o título de Objeto Gritante. E é considerado um livro inspirador para muita gente, segundo o autor aqui. Várias pessoas famosas e compositores leram esse livro e se identificaram. Já fiquei curiosa de ler. E esse livro, Água Viva, ele foi escrito dessa forma que eu falei, com um manuscrito cheio de comentários e meio conversa, ao mesmo tempo que estava ali o texto. E eu fiquei curiosa para saber o que ficou disso no livro final. E ele começou como Objeto Gritante, depois ele teve outro nome, mas foi publicado como Água Viva. E esse teve muita ajuda da Olga para esse livro sair.
Sobre a ajuda da Olga, ele vai dizer assim: pela primeira vez em sua carreira, Clarice tinha ajuda no trabalho de purificação. Ela sempre o fizera por conta própria. Datilografou 11 tormentosas versões do extenso A Maçã no Escuro e passou 3 anos revisando A Cidade Sitiada. Sua produção jornalística tinha sido editada ocasionalmente, mas ninguém jamais tocara em sua obra literária. Olga Borelli foi a primeira pessoa, incluindo Lúcio Cardoso e Fernando Sabino, a editar Clarice. Leitora sensível e cultivada, com uma refinada percepção da linguagem, Olga se revelou ideal para a tarefa. Seu livro de memórias póstumas da amiga, Clarice Lispector, Esboço para um Possível Retrato, exibe seu talento literário para a concisão e a elegância. Entre o vasto conjunto de reminiscências de Clarice por seus amigos, este é de longe o melhor, embora Olga, ao contrário de tantos deles, não fosse uma escritora profissional. Então, o Benjamin enaltece bastante essa ajuda que a Olga dá a Clarice e também esse livro, né, que ela publicou, mesmo sendo escritora e tudo mais. Aqui ele falando um pouquinho do Água Viva. Na forma em que foi publicado finalmente, em agosto do ano de 1973, o livro se chamou Água Viva. O que as palavras do título sugerem, em primeiro lugar, mais do que nascente ou uma fonte, é uma medusa marinha. Não era este último sentido que Clarice pretendia. Eu prefiro água viva, coisa que borbulha, na fonte. Mas para uma obra sem enredo ou história, a sugestão de algo invertebrado e flutuante é especialmente adequada. Talvez fosse isso que Olga Borelli tinha em mente quando comparou esse livro aos anteriores. A Paixão segundo GH tem uma espinha dorsal, não é? Água Viva não tem, e isso inicialmente deixou Clarice nervosa. Esse livro, Água Viva, eu passei 3 anos sem coragem de publicar, achando que era ruim, porque não tinha história, porque não tinha trama. A questão de o que exatamente ela estava escrevendo preocupava Clarice com bons motivos. Este não é um livro porque não é assim que se escreve, ela anuncia no início. Outro título que esse livro quase teve foi Atrás do Pensamento também. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você está lendo Clarice, agora leia o livro até o final para a gente comentar no dia 3 mais essa última parte da vida da Clarice. E eu acho que eu vou terminar logo esse livro porque eu estou gostando muito e com certeza eu aprendi muito sobre a Clarice nesse livro do Benjamin Moser, coisas que eu não fazia a menor ideia. E no próximo vídeo do dia 3 a gente fecha, tá bom? E até lá eu vou soltando algumas resenhas dos livros da Clarice. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.